Milionário surpreendido ao descobrir que a mendiga velha na TV é sua filha perdida. O magnata dos negócios, Ricardo Alvim, costumava se orgulhar de sua frieza em uma elegante sala com vista para os arranha-céus da metrópole. Ele observava o noticiário noturno. Milionário surpreendido ao descobrir que a mendiga velha na TV é sua filha perdida. A manchete jorrava na tela como um soco no estômago. Ele havia visto esse tipo de reportagens muitas vezes. Mas naquela noite, a vida lhe pregou uma peça. A mendiga no telão com o rosto enrugado e os olhos cansados era ninguém menos que Ana, sua filha, que ele acreditava perdida para sempre. Os pensamentos de Ricardo dispararam como foguetes. Lembranças do trágico acidente que separou a família surgiram em sua mente como fantasmas. A mãe de Ana, uma mulher vibrante, havia morrido em um momento fatídico de sua vida. E com ela, levou a esperança de um futuro brilhante para a filha. Ele tinha apenas se concentrado em construir seu ímpero. Ele se lembrava da última vez que viu Ana, ainda uma menina, correndo na praia ao lado da mãe. Agora, aquela mesma criança estava jogada nas ruas, coberta de poeira e vinho barato, invisível para todos. O ar na sala parecia pesado e um nó se formava na sua garganta. O repórter falava sobre como Ana vivia da caridade, lutando contra a sociedade que a ignorava. O olhar da moça, quando os carros passavam, perdendo-se nas sombras da cidade iluminada, era uma cena de cortar o coração. A cada palavra, a imagem dela se tornava mais angustiante. O mundo perfeito que ele havia construído lhe parecia vazio. Determinado a mudar essa história, Ricardo se levantou. Ele não podia mais ficar parado. O homem de negócios astuto e sem escrúpulos estava prestes a mudar. Ao ligar para o serviço de assistência social, ele planejava tudo, um abrigo, um trabalho, uma vida nova. Mas ela estava perdida e ele, mesmo podendo comprar o mundo, não tinha a chave para o coração dela. Então, em meio a o coração de Ricardo disparou. Quem era? E o que aquilo significava? Havia uma trama mais profunda escondida entre eles, envolvendo corrupção e segredos que ele nunca imaginou estar atrelados à sua fortuna. Para cada ação sua havia consequências e ele começava a sentir o peso da própria ambição. Decidido a não deixar Ana naquelas condições, Ricardo saiu, mal sabendo que aquela mensagem indicava perigos maiores do que ele poderia imaginar. E enquanto caminhava pelas ruas, o brilho do seu sucesso parecia cada vez mais distante, como se o destino estivesse prestes a levar-lhe tudo. Ei, antes de prosseguir com esta história incrível, eu preciso fazer alerta importante. Muitos assinantes relataram que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso prévio. Dá apenas uma verificação rápida no botão vermelho lá embaixo para se certificar de que você ainda está inscrito no canal. Eu não quero que você perca qualquer conteúdo exclusivo que vem lá fora. E já que você está aqui, deixe. E se você gostaria de fazer parte da nossa comunidade exclusiva e receber todos os vídeos diretamente no seu celular, sem anúncios, basta clicar no link que aparece no primeiro comentário postado. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Ricardo caminhava pelas ruas escuras. O frio do Haiti fustigava seu rosto. O pensamento fixo na imagem de Ana, a mendiga que ele conhecia apenas da tela. Ele não tinha ideia do que a esperava à frente. Um impulso a levava. O desejo de reencontrá-la, de consertar o que parecia quebrado e arruinado. Mas havia algo no ar, uma sensação de que o emagrecimento da sorte o estava cercando.
Enquanto ele se perdia em seus pensamentos, uma sirene corta o silêncio. Um veículo se aproximava e logo parou ao seu lado. O vidro do carro desceu e, para sua surpresa, uma figura familiar surgiu. Era Clara, sua antiga assistente. O olhar dela estava carregado de urgência. Ricardo! Você não pode estar aqui! Ela exclamou, com a voz tremendo. Há muita coisa em jogo! Clara, o que está acontecendo? Ele perguntou, tentando entender a situação. Não demorou para que ela explicasse. Eu descobri algumas coisas sobre a Ana e sobre você. Ela disse com as palavras pesadas como chumbo. Existem segredos que você precisa conhecer. Não é simples, a vida bela não é o que parece. Ricardo ergueu as sobrancelhas, tratando de processar aquela revelação. Clara o puxou para dentro do carro e, ao fechar a porta, a atmosfera ficou tensa. Ela o levou para um lugar isolado, uma cafeteria vazia que, neste fim de noite, parecia ressoar com uma quietude desconfortável. Foi então que ela o encarou, e a urgência no olhar dela fez seu estômago se revirar. Ricardo, a verdade é que Ana não é apenas uma vítima. Ela tem um passado sombrio e você faz parte disso. Ele a interrompeu, um misto de raiva e confusão. Como você pode dizer isso? Ela é minha filha, eu a perdi. Ricardo, anos atrás, você fez uma escolha que mudou tudo. E Ana, ela não é apenas sua filha, mas também está envolvida em uma rede muito maior. Uma que você criava sem saber. Pessoas estão observando. E se você a procurar, pode colocar membros da sua família em risco. Ele sentiu uma fisgada no coração. O que você quer dizer com isso? Ela é uma testemunha. Uma vez que você a trouxer de volta, não será apenas uma questão de reconstruir uma relação. Você pode estar colocando vidas em jogo, incluindo a sua. A verdade atingiu Ricardo como um soco. Seu foco no trabalho, na ambição, tinha gerado sombras que ele nunca imaginou que existissem. Ele se lembrou do passado, do acidente trágico que levou Ana e a mãe. E agora, a possibilidade de que a filha estivesse ligada ao crime, a arrastando para um mundo que ele nunca desejaria. Isso era inconcebível. Uma onda de medo e desespero invadiu sua mente. E então um barulho na entrada da cafeteria interrompeu seus pensamentos. Ele virou-se e viu um grupo de homens estranhos, encapuzados, adentrando o local. O coração de Ricardo disparou. Ele e Clara estavam em perigo. Saia daqui! Vá! Ele gritou, mas Clara estava paralisada. Um homem se aproximou com um sorriso frio. Ricardo Alvim, quanto tempo! Pronto para descobrir o que a sua ambição realmente gerou? A tensão subiu. E o mundo que Ricardo tentou controlar desmoronou. Tudo o que acreditava saber sobre Ana, sobre sua vida e seus erros, estava prestes a desmoronar. Ele estava prestes a cruzar uma linha que não poderia mais voltar atrás. Ricardo mal teve tempo de processar as palavras de Clara quando os homens encapuzados avançaram. Ele se levantou, sentindo seu coração disparar. O que estava prestes a acontecer não fazia parte do seu plano. A tensão no ar era palpável. Clara, ao seu lado, parecia petrificada, os olhos arregalados de medo. Ricardo Alvim! O homem à frente falou, sua voz calma e fria, quase como um eco numa caverna. Você finalmente decidiu sair da sua bolha de ouro. Ele precisava agir. E rápido. Sem pensar,
Ricardo puxou Clara pela mão e correu para a porta de saída. Mas aquilo era um beco sem saída. Os outros homens cercaram-os, formando um semicírculo. Ricardo olhou para aqueles rostos cobertos, suas mentes se agitando em busca de um plano. "O que vocês querem?" ele gritou, tentando manter sua voz firme. Mas os tremores nas suas mãos entregavam seu estado. "Você sabe muito bem o que queremos", disse o homem. Um sorriso maligno em seu rosto. Umas respostas. Antes que Ricardo pudesse dizer algo, outra pessoa entrou pela porta de trás da cafeteria. Sua presença era imponente. Uma mulher com um olhar penetrante que iluminava a sala escura. "E então, como vai, pai?" Ela olhou diretamente para Ricardo e seu sorriso era um enigma. O coração dele parou. Como ela sabia quem era essa mulher? A voz era familiar, mas no fundo ele não queria acreditar no que estava sentindo. "Não, impossível", murmurou. Era uma sensação infernal, como se estivesse caindo em um abismo. A mulher se aproximou, mantendo os olhos fixos nele. "Você me deixou nas sombras, mas eu nunca estive longe, pai." Clara estava em choque e Ricardo sentia que seu mundo desmoronava. "Você não pode ser." "Sim, sou eu, Ana, a verdadeira Ana", ela disse, o rosto frio, sem emoção. O que ele via naquela mulher não era a criança que havia perdido. Aquela era uma stranger, alguém que pela primeira vez parecia ter o controle. "Você não sabe nada sobre ela." Estava prestes a gritar, mas ele sentiu terror tomar conta dele. O homem ao lado dela deu um passo à frente. "Fique calmo, Alvin. Vamos simplificar a situação. Sua filha tem muito a te contar. E não é só sobre a vida nas ruas." As palavras delas queimavam sua mente. "Ana, não, você não poderia ter escolhido esse caminho." Mas a verdade estava ali, evidente. Ele havia perdido a conexão com a filha. E aquele abismo entre eles se tornava cada vez mais profundo. Cada lembrança de amor, de felicidade, agora era uma tortura. "Chame como quiser. Você me abandonou e eu tive que sobreviver. O mundo não é feito apenas de suas ambições, pai." A voz dela era firme e ele se sentia impotente. "O que aconteceu com minha mãe não é o fim da linha. É apenas o começo, Ricardo." Uma revelação formigou em sua mente. Cada palavra dela como uma lâmina cortando sua culpa. Ele era um homem poderoso, mas não tinha ideia do que realmente havia acontecido na vida dela depois de tudo. "E se eu ficasse? E se eu decidisse fazer parte disso?" ele questionou, a súplica em sua voz não passando despercebida. "Se você ficar, você compromete mais do que apenas sua vida, pai. Esta é uma rede espessa e eu sou a chave", Ana disse, um sorriso sombrio cruzando seu rosto. O homem ao lado dela se aproximou ainda mais, quase sussurrando. "A verdade é que você não controla nada. A vida que você construiu, tudo que você acumulou não tem valor aqui." Antes que pudesse protestar, uma sirene cortou a noite. Barulhos de motores e vozes se aproximando. "A polícia? O que estava acontecendo?" Os homens encapuzados trocaram olhares nervosos. "Temos que ir!" gritou um deles, puxando Ana para trás. Ricardo não sabia se deveria correr, ficar ou se jogar aos pés dela e pedir perdão. "Ana!" ele gritou, mas a cena à sua frente congelou, enquanto o grupo desaparecia nas sombras, levando consigo os segredos que ele nunca soube. E assim ficou, no limiar de um abismo emocional, onde cada escolha poderia levá-lo a perder
tudo novamente. Como aquilo poderia acontecer? A vida dele, o futuro que ele sonhara, esvaía-se como areia entre os dedos. Ele estava prestes a descobrir que, de fato, o passado não estava enterrado, mas agitando-se e prontíssimo para mergulhá-lo em uma nova tempestade. Ricardo ficou paralisado. A visão de Ana, a filha que ele acreditava ter perdido, estava ali, diante dele. O coração pulsava rápido. Ele sentia a adrenalina subindo, mas as palavras eram pesadas como chumbo, quase impossíveis de serem pronunciadas. Ana tentou dizer, mas a voz mal saiu. A tensão era palpável. Os homens encapuzados aguardavam ansiosos, e Clara, ao seu lado, parecia completamente perdida. Ao fundo, os barulhos distantes da sirene se tornavam cada vez mais altos. Mas antes que pudesse processar tudo, o homem à frente de Ana interrompeu seu pensamento. Vá em frente! Diga a ele, Ana! Ele precisa saber a verdade. Não, não pode ser! Ricardo sussurrou, como se estivesse tentando espantar um pesadelo. A imagem da menina que ele lembrava não combinava com a mulher diante dele. Tudo o que eu fiz foi por você. Ele se sentia desesperado, como se a realidade estivesse se desmantelando sob seus pés. Ana cruzou os braços, a expressão impassível. Você não fez nada. Me deixou aqui como se eu fosse um peso na sua consciência. A dureza nas palavras dela cortou Ricardo como uma faca. E agora você quer o quê, pai? Redimir-se? Tudo o que construiu. Isso não significa nada para mim. Era um soco no estômago. A verdade atingiu Ricardo. Ele não apenas perdera a filha naquela tragédia, mas também a conexão que um dia teve com ela. Uma lágrima escorreu pelo seu rosto. Por favor, me diga que você me perdoa. Que ainda sou seu pai. Você não entende, não é? Eu venho aqui não para ser resgatada, mas para te mostrar o que se tornou sua riqueza. A presença de Ana parecia dominar o espaço. Antes que pudesse responder, o homem ao lado dela se aproximou novamente. A voz suave, provocativa. Estava esperando que você surgisse. A sua ambição, Alvin, não estava apenas te isolando de sua filha. Você alimentava um monstro. E ele finalmente vai cobrar o que lhe é devido. Um tremor percorreu Ricardo. Que monstro ele havia alimentado? O homem avançou mais, agora a poucos passos. Vou te contar um segredo que vai mudar tudo. A verdade sobre Ana e você. Ele virou-se, gesticulou para um dos capangas, que segurava uma maleta. Abra! O homem fez o que lhe foi dito. E o que surgiu daquela maleta fez os olhos de Ricardo se arregalarem. Fotografias, registros, tudo documentando um lado escuro que ele não conhecia. Ele viu imagens antigas, documentos de negócios obscuros, ligações que ele não imaginava que tinha. Ana estava no meio de tudo isso. Ela é a chave, Ricardo. E agora você também se envolveu nas sombras. Ana, o que é tudo isso? As palavras mal saíram. Era uma revelação devastadora. O que ele acreditava ser um reencontro de pai e filha estava se transformando em uma armadilha. Essa vida nas ruas, a mendiga que vira na TV. Você não é a menina que ele queria salvar, mas sim a peça central de um jogo muito maior. Ana olhou para ele com uma expressão que Ricardo nunca havia visto. Era uma mistura de determinação e raiva. Você precisa decidir, pai. Você quer o quê? O perdão ou o poder? Uma vida antiga ou a verdade sobre a nova? A sala parecia girar em torno dele. O que ele deveria escolher? A culpa era como uma âncora puxando para o fundo.
Mais gritos da polícia se aproximando. O homem ao lado de Ana, com um olhar alternando entre orgulho e crueldade, disse: Nós precisamos ir, agora! O tempo se esgotou, Ricardo. E se você quiser saber a verdade inteira, você terá que decidir de que lado estará. E com isso, Ana virou-se e começou a seguir os capangas. O coração de Ricardo se partiu. Ele tentou gritar, mas as palavras ficaram presas na garganta. Ele se sentiu impotente. E já quase na saída, o homem lançou um olhar por cima do ombro. Você não controla nada, Alvin. O silêncio pesado que ficou era ensurdecedor. Ricardo se viu sozinho, rodeado por segredos e mentiras. A verdade que tanto queria descobrir estava ao alcance. Mas agora, um abismo imenso separava-o da filha que ele amava. E, no fundo, ele sabia que o pior ainda estava por vir, que aquela história não estava nem perto de terminar. Ah, lembre-se, se você gostaria de fazer parte da nossa comunidade exclusiva e receber todos os vídeos diretamente no seu celular, sem anúncios, basta clicar no link que aparece no primeiro comentário afixado. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ricardo ficou paralisado. A visão de Ana, a filha que ele acreditava ter perdido, estava ali, diante dele. O coração pulsava rápido. Ele sentia a adrenalina subindo, mas as palavras pesadas eram quase impossíveis de serem pronunciadas. Ana! Tentou dizer, mas a voz mal saiu. A tensão era palpável. Os homens encapuzados aguardavam ansiosos e Clara, ao seu lado, parecia completamente perdida. Ao fundo, os barulhos distantes da sirene se tornavam cada vez mais altos. Mas antes que pudesse processar tudo, o homem à frente de Ana interrompeu seu pensamento. Vá em frente. Diga a ele. Não, não pode ser! Ricardo sussurrou, como se estivesse tentando espantar um pesadelo. A imagem da menina que ele lembrava não combinava com a mulher diante dele. Tudo o que eu fiz foi por você. Ele se sentia desesperado, como se a realidade estivesse se desmantelando sob seus pés. Ana cruzou os braços, a expressão impassível. Você não fez nada. Me deixou aqui como se eu fosse um peso na sua consciência. A dureza nas palavras dela cortou Ricardo como uma faca. E agora você quer o quê, pai? Redimir-se? Tudo o que construiu? Isso não significa nada para mim. Era um soco no estômago. A verdade atingiu Ricardo. Ele não apenas perdera a filha naquela tragédia, mas também a conexão que um dia teve com ela. Uma lágrima escorreu pelo seu rosto. Por favor, me diga que você me perdoa, que ainda sou seu pai. Você não entende, não é? Eu venho aqui não para ser resgatada, mas para te mostrar o que se tornou sua riqueza. A presença de Ana parecia dominar o espaço. Antes que pudesse responder, o homem ao lado dela se aproximou novamente. A voz suave, provocativa. Estava esperando que você surgisse. A sua ambição, Alvin, não estava apenas te isolando de sua filha. Você alimentava um monstro. E ele finalmente vai cobrar o que lhe é devido. Um tremor percorreu Ricardo. Que monstro ele havia alimentado? O homem avançou mais. Agora, poucos passos. Vou te contar o segredo que vai mudar tudo. A verdade sobre Ana e você. Ele virou-se. Gesticulou para um dos capangas que segurava uma maleta. Abra!
O homem fez o que lhe foi dito, e o que surgiu daquela maleta fez os olhos de Ricardo se arregalarem. Fotografias, registros, tudo documentando um lado escuro que ele não conhecia. Ele viu imagens antigas, documentos de negócios obscuros, ligações que ele não imaginava que tinha. Ana estava no meio de tudo isso. Ela é a chave, Ricardo. E agora você também se envolveu nas sombras. Ana, o que é tudo isso? As palavras mal saíram. Era uma revelação devastadora. O que ele acreditava ser um reencontro de pai e filha estava se transformando em uma armadilha. Essa vida nas ruas, a mendiga que vira na TV. Você não é a menina que ele queria salvar, mas sim a peça central de um jogo muito maior. Ana olhou para ele com uma expressão que Ricardo nunca havia visto. Era uma mistura de determinação e raiva. Você precisa decidir, pai. Você quer o quê? O perdão ou o poder? Uma vida antiga ou a verdade sobre a nova? A sala parecia girar em torno dele. O que ele deveria escolher? A culpa era como uma âncora, puxando-o para o fundo. Mais gritos da polícia se aproximando. O homem ao lado de Ana, com o olhar alternando entre orgulho e crueldade, disse: "Nós precisamos ir, agora! O tempo se esgotou, Ricardo. E se você quiser saber a verdade inteira, você terá que decidir de que lado estará." E com isso, Ana virou-se e começou a seguir os capandas. O coração de Ricardo se partiu. Ele tentou gritar, mas as palavras ficaram presas na garganta. Ele se sentiu impotente. E já quase na saída, o homem lançou um olhar por cima do ombro. "Você não controla nada, Alvin!" Mas no momento em que Ana estava prestes a desaparecer na escuridão, algo inesperado aconteceu. Um grito angustiado ecoou pela cafeteria. "Parem!" Era Clara. Ela se adiantou, o rosto pálido e os olhos arregalados, como se tivesse visto um fantasma. "Ana! Não! Você não pode fazer isso!" Ricardo se virou, completamente confuso. "Clara, o que você está fazendo?" Eu não posso deixar você ir." Ela olhou diretamente para Ana, um brilho de desespero nos olhos. Você não sabe quem você realmente é." As palavras de Clara pairaram no ar, como um trovão. Ana hesitou, lançando um olhar desconfiado para a antiga assistente. "O que você sabe sobre mim? O que poderia saber que eu não sei?" Clara se aproximou, tremendo. "Você não é só a filha que ele perdeu. Há mais, muito mais do que você imagina. A tragédia do seu passado não foi um acidente. E isso ela apontou para Ricardo. Não é apenas seu pai, mas um homem que também é parte disso tudo." Ricardo sentiu o mundo girar sob seus pés. "Parte do quê, Clara? O que você está tentando dizer?" "Ana, você não é só uma sobrevivente. Você tem um legado que nunca conheceu. E antes de decidir se ficar ou não, você precisa saber a verdade sobre sua mãe." O silêncio era de morte. Ana parecia pronta para explodir, os olhos fixos em Clara. "O que você está insinuando?" Uma sirene mais forte se aproximava. Mas naquele momento, tudo ao redor deles parecia desvanecer. Clara deu um passo à frente, sua voz baixa, quase como um sussurro. "A sua mãe, Ana, ela esteve envolvida em algo perigoso. E você é a chave para tudo isso. Mas também é o alvo." As palavras cortaram como uma faca. A revelação de Clara estava prestes a mudar tudo. Ricardo se viu
preso entre os fragmentos de uma verdade aterradora. E a filha que se tornara um enigma. Ana, ele tentou, mas ela estava a um passo de sair, quando Clara completou. Você precisa decidir. O que você quer ser? A vítima ou a heroína de sua própria história? A tensão no ar era insuportável. Ana ficou paralisada e Ricardo sabia que eles estavam à beira de algo que ninguém estava preparado para enfrentar. Com a sirene cada vez mais próxima, um novo ciclo de segredos e revelações estava prestes a começar. Ele percebeu que a vida deles nunca mais seria a mesma. Ricardo ficou paralisado. A visão de Ana, a filha que ele acreditava ter perdido, estava ali, diante dele. O coração pulsava rápido. Ele sentia a adrenalina subindo, mas as palavras pesadas eram quase impossíveis de serem pronunciadas. Ana! Tentou dizer, mas a voz mal saiu. A tensão era palpável. Os homens encapuzados aguardavam ansiosos e Clara, ao seu lado, parecia completamente perdida. Ao fundo, os barulhos distantes da sirene se tornavam cada vez mais altos. Mas antes que pudesse processar tudo, o homem à frente de Ana interrompeu seu pensamento. Vá em frente. Diga a ele. Ana! Ele precisa saber a verdade! Não pode ser! Ricardo sussurrou como se estivesse tentando espantar um pesadelo. A imagem da menina que ele lembrava não combinava com a mulher diante dele. Tudo o que eu fiz foi por você. Ele se sentia desesperado, como se a realidade estivesse se desmantelando sob seus pés. Ana cruzou os braços, a expressão impassível. Você não fez nada. Me deixou aqui como se eu fosse um peso na sua consciência. A dureza nas palavras dela cortou Ricardo como uma faca. E agora você quer o quê, pai? Redimir-se? Tudo o que construiu, isso não significa nada para mim. Era um soco no estômago. A verdade atingiu Ricardo. Ele não apenas perdera a filha naquela tragédia, mas também a conexão que um dia teve com ela. Uma lágrima escorreu pelo seu rosto. Por favor, me diga que você me perdoa, que ainda sou seu pai. Você não entende, não é? Eu venho aqui não para ser resgatada, mas para te mostrar o que se tornou sua riqueza. A presença de Ana parecia dominar o espaço. Antes que pudesse responder, o homem ao lado dela se aproximou novamente. A voz suave, provocativa. Estava esperando que você surgisse. A sua ambição, Alvin, não estava apenas te isolando de sua filha. Você alimentava um monstro e ele finalmente vai cobrar o que lhe é devido. Um tremor percorreu Ricardo. Que monstro ele havia alimentado? O homem avançou mais, agora a poucos passos. Vou te contar um segredo que vai mudar tudo. A verdade sobre Ana e você. Ele virou-se. Gesticulou para um dos capangas, que segurava uma maleta. Abra! O homem fez o que lhe foi dito, e o que surgiu daquela maleta fez os olhos de Ricardo se arregalarem. Fotografias, registros, tudo documentando um lado escuro que ele nem conhecia. Ele viu imagens antigas, documentos de negócios obscuros. Ligações que ele não imaginava que tinha. Ana estava no meio de tudo isso. Ela é a chave, Ricardo. E agora você também se envolveu nas sombras. Ana, o que é tudo isso? As palavras mal saíram. Era uma revelação devastadora. O que ele acreditava ser um reencontro de pai e filha estava se transformando em uma armadilha. Essa vida nas ruas, a mendiga que vira na TV. Você não é a menina que ele queria salvar.
mas sim a peça central de um jogo muito maior. Ana olhou para ele com uma expressão que Ricardo nunca havia visto. Era uma mistura de determinação e raiva. Você precisa decidir, pai. Você quer o quê? O perdão ou o poder? Uma vida antiga ou a verdade sobre a nova? A sala parecia girar em torno dele. O que ele deveria escolher? A culpa era como uma âncora puxando-o para o fundo. Mais gritos da polícia se aproximando. O homem ao lado de Ana, com um olhar alternando entre orgulho e crueldade, disse: Nós precisamos ir agora. O tempo se esgotou, Ricardo. E se você quiser saber a verdade inteira, você terá que decidir de que lado estará. E com isso, Ana virou-se para... Ele tentou gritar, mas as palavras ficaram presas na garganta. Ele se sentiu impotente. E já quase na saída, o homem lançou um olhar por cima do ombro. Você não controla nada, Alvin. Mas no momento em que Ana estava prestes a desaparecer na escuridão, algo inesperado aconteceu. Um estalo ecoou na sala, seguido de um grito abrupto. Parem! É a Clara! Ela se adiantou, o rosto pálido e os olhos arregalados, como se tivesse visto um fantasma. Ana, não! Você não pode fazer isso! As palavras de Clara pairaram no ar como um trovão. Ana hesitou, lançando um olhar desconfiado para a antiga assistente. O que você sabe sobre mim? O que poderia saber que eu não sei? Clara se aproximou, tremendo. Você é... Não é só a filha que ele perdeu. Há mais, muito mais, do que você imagina. A tragédia do seu passado não foi um acidente. E isso, ela apontou para Ricardo, não é apenas seu pai, mas um homem que também é parte disso tudo. A revelação atingiu Ricardo como um golpe no estômago. O que você está tentando dizer? A sirene que se aproximava parecia distante agora, como se o mundo tivesse parado. Ana olhou para Clara. Os olhos, cheios de confusão e raiva. Acha que pode me enganar com suas mentiras? Você está apenas tentando me afastar dele. Não, Ana. Ouça-me. Sua mãe... Ela estava envolvida em um jogo muito maior. Uma rede de corrupção. E eu fiz parte disso. A vida que você sabe, a vida que ele te contou, ela é quase uma farsa. Clara disse, a voz tremendo com a verdade que estava prestes a ser revelada. A sua mãe não morreu por acaso. Ela... As palavras de Clara ficaram suspensas no ar quando um estrondo abalou a entrada da cafeteria. A porta se abriu com um impacto impressionante, fazendo os homens encapuzados se virarem abruptamente. Uma figura alta e forte apareceu. Uma presença que parecia preencher todo o espaço. Era um homem, mas Ricardo o reconhecia. Era Hugo, seu ex-parceiro de negócios. O homem cuja traição o levara ao abismo. E agora estava ali, com um sorriso satisfeito nos lábios. Olá, Ricardo, ele disse. Sua voz suave, mas cheia de veneno. Parece que você não conseguiu escapar do seu passado após tudo. E saiba, tudo isso estava parte do plano. A verdade que você não sabia é que sua própria ambição... O que você quer dizer com isso? Você nunca imaginou que a ambição que tanto ama poderia ter um custo, não é? E o preço foi a vida da sua filha, disse Hugo, enquanto alguns de seus homens se moviam para cercar Ricardo e Clara. A cafeteria, antes um lugar de revelações, agora virou um campo de batalha.
As luzes começaram a piscar e os gritos da polícia ecoavam cada vez mais próximos. Ricardo, agora cercado pela verdade e por seus inimigos, se sentiu perdido. Ele estava prestes a descobrir que a vida que conhecia estava repleta de mentiras e que a verdadeira batalha não era apenas pela vida de Ana, mas também pela própria sobrevivência. "Ana!" ele gritou, mas sua filha estava em uma encruzilhada, uma decisão monumental prestes a ser tomada. O caos se instalou e, com isso, o mundo de Ricardo desmoronou. A verdade o cercava. Mas agora havia algo em jogo muito maior do que ele jamais poderia imaginar. Ricardo ficou paralisado. A visão de Ana, a filha que ele acreditava ter P. "Ana!" tentou dizer, mas a voz mal saiu. A tensão era palpável. Os homens encapuzados aguardavam ansiosos e Clara, ao seu lado, parecia completamente perdida. Ao fundo, os barulhos distantes da sirene se tornavam cada vez mais altos. Mas antes que pudesse processar tudo, o homem à frente de Ana interrompeu seu pensamento. "Vá em frente. Diga a ele, Ana. Ele precisa saber a verdade." Não pode ser." Ricardo sussurrou, como se tivesse visto um fantasma. A imagem da menina que ele lembrou não combinava com a mulher diante dele. "Tudo o que eu fiz foi por você." Ele se sentia desesperado, como se a realidade estivesse se desmantelando sob seus pés. Ana cruzou os braços, a expressão impassível. "Você não fez nada! Me deixou aqui, como se eu fosse um peso na sua consciência." A dureza nas palavras dela feriu Ricardo como uma faca. "E agora você quer o quê, pai? Redimir-se? Tudo que construiu não significa nada para mim." Era um soco no estômago. A verdade atingiu Ricardo. Ele não apenas perdera a filha naquela tragédia, mas também a conexão que um dia teve com ela. Uma lágrima escorreu pelo seu rosto. "Por favor, me diga que você me perdoa, que ainda sou seu pai." "Você não entende, não é? Eu venho aqui não para ser resgatada, mas para te mostrar o que se tornou sua riqueza." A presença de Ana parecia dominar o espaço. Antes que pudesse responder, o homem ao lado dela se aproximou novamente, a voz suave, provocativa. "Estava esperando que você surgisse. A sua ambição, Alvin, não estava apenas te isolando de sua filha. Você alimentava um monstro e ele finalmente vai cobrar o que lhe é devido." Um tremor percorreu Ricardo. Que monstro ele havia alimentado? O homem avançou mais, agora a poucos passos. "Vou te contar um segredo que vai mudar tudo. A verdade sobre Ana e você." Ele virou-se, gesticulou para um dos capangas que segurava uma maleta. "Abra." O homem fez o que lhe foi dito, e o que surgiu daquela maleta fez os olhos de Ricardo se arregalarem. Fotografias, registros, tudo documentando um lado escuro que ele não conhecia. Ele viu imagens antigas, documentos de negócios obscuros, ligações que ele não imaginava que tinha. Ana estava no meio de tudo isso. Ela é a chave, Ricardo. E agora você também se envolveu nas sombras. Ana, o que é tudo isso? As palavras mal saíram. Era uma revelação devastadora. O que ele acreditava ser um reencontro de pai e filha estava se transformando em uma armadilha. Essa vida nas ruas, a mendiga que vira na TV. Você não é a menina que ele queria salvar, mas sim a peça central de um jogo muito maior. Ana olhou para ele com uma expressão que Ricardo nunca havia visto. Era uma mistura de determinação e raiva. Você precisa decidir, pai. Você quer o quê? O perdão ou o poder? Uma vida antiga ou a verdade sobre a nova? A sala parecia girar em torno dele.
O que ele deveria escolher? A culpa era como uma âncora puxando-o para o fundo. Mais gritos da polícia se aproximando. O homem ao lado de Ana, com um olhar alternando entre orgulho e crueldade, disse: Nós precisamos ir. Agora! O tempo se esgotou, Ricardo. E se você quiser saber a verdade inteira, você terá que decidir de que lado estará. E com isso, Ana virou-se e começou a seguir os capangas. O coração de Ricardo se partiu. Ele tentou gritar, mas as palavras ficaram presas na garganta. Ele se sentiu impotente e, já quase na saída, o homem lançou um olhar por cima do ombro. Você não controla nada, Alvin! Mas no momento em que Ana estava prestes a desaparecer na escuridão, um estrondo fez todo mundo se voltar. A parede atrás deles desmoronou, com um barulho ensurdecedor. Um carro enfurecido atravessou a estrutura, e em instantes o cenário estava repleto de fumaça e poeira. Os homens encapuzados caíram para trás, confusos, enquanto até a sirene parecia diminuir a intensidade. Como que em respeito ao caos que tomou conta do lugar, Ricardo mal conseguiu reagir. Ele olhou na direção da abertura e uma silhueta emergiu. Era uma figura familiar que moldava suas lembranças mais sombrias. Mãe? Ele murmurou, sentindo o sangue esvair-se de seu rosto. Sim, era ela, a mulher que ele perdeu anos atrás. Mas as mudanças em seu semblante contavam que a realidade era bem diferente. Ricardo, não é hora para dúvidas. Estamos em perigo. A urgência na voz dela cortava como uma lâmina. Ana, você precisa ouvir. Eu não morri. O que você sabe sobre a sua mãe vai muito além do que ele veio lhe contar. Ana ficou paralisada, os olhos arregalados. O que você está dizendo? A voz dela tremeu. Precisamos sair desta armadilha. Há mais em jogo do que você imagina. Mas não havia tempo. Um dos homens encapuzados, recuperando-se da surpresa, avançou em direção a eles. A mãe de Ricardo lançou um olhar intenso para Ana. Você é a única que pode resolver isso. Seu futuro depende de decisões que tomarão. O legado que você herdou não é só o que eles mostraram. O caos reinava enquanto fumaça e gritos se mesclavam. Ricardo sentiu novamente o aperto no peito. As palavras de sua mãe abriram velhos ferimentos. Mãe, por que não voltaram antes? Porque havia um plano, meu filho, e você estava no centro dele. Se você não agir agora, tudo estará perdido. Foi um choque que abalou a fundação de tudo que acreditava. Ana se virou para olhar Ricardo. Então você estava envolvido? Tudo isso era uma armadilha? O homem que se coloca à frente dela sorriu, uma expressão de triunfo no rosto. O interessante da verdade, Ana, é que ela pode ser distorcida. E quanto mais você descobre, mais confusa fica a realidade. Mais vozes ecoaram do lado de fora, a polícia lutando para entrar. E no meio de tudo isso, um grito atravessou os muros. Clara, que até então se mantivera silenciosa, se lançou em direção a Ricardo e Ana. Vocês não podem confiar nela. A verdade nunca é simples. A confusão reinava e a adrenalina subia. Ricardo se viu em uma encruzilhada, com pessoas que ele amava ao seu redor. Mas nenhuma dessas respostas levava a um futuro claro. Ele só sabia que o mundo que ele pensava conhecer estava se desfazendo e uma nova batalha pelo controle estava apenas começando. A pergunta que ficou pairando no ar era: quem realmente se importava com a verdade?
E que tipo de verdade era essa que poderia rasgar uma família de uma vez por todas? Ricardo ficou paralisado. A visão de Ana, a filha que ele acreditava ter perdido, estava ali, diante dele. O coração pulsava rápido. Ele sentia a adrenalina subindo, mas as palavras pesadas eram quase impossíveis de serem pronunciadas. Ana, tentou dizer, mas a voz mal saiu. A tensão era palpável. Os homens encapuzados aguardavam ansiosos, e Clara, ao seu lado, parecia completamente perdida. Ao fundo, os barulhos distantes da sirene se tornavam cada vez mais altos. Mas antes que pudesse processar tudo, o homem. Ele precisa saber a verdade. Não, não pode ser. Ricardo sussurrou, como se tivesse visto um fantasma. A imagem da menina que ele lembrou não combinava com a mulher diante dele. Tudo o que eu fiz foi por você. Ele se sentia desesperado, como se a realidade estivesse se desmantelando sob seus pés. Ana cruzou os braços, a expressão impassível. Você não fez nada. Me deixou aqui como se eu fosse um peso na sua consciência. A dureza nas palavras dela feriu Ricardo como uma faca. E agora? Você quer o quê, pai? Redimir-se? Tudo o que construiu não significa nada para mim. Era um soco no estômago. A verdade atingiu Ricardo. Ele não apenas perdera a filha naquela tragédia, mas também a conexão que um dia teve com ela. Uma lágrima escorreu pelo seu rosto. Por favor, me diga que você me perdoa, que ainda sou seu pai. Você não entende, não é? Eu venho aqui não para ser resgatada, mas para te mostrar o que se tornou sua riqueza. A presença de Ana parecia dominar o espaço. Antes que pudesse responder, o homem ao lado dela se aproximou novamente. A voz suave, provocativa. Estava esperando que você surgisse. A sua ambição, ao fim, não estava apenas te isolando de sua filha. Você alimentava um monstro. E ele finalmente vai cobrar o que lhe é devido. Um temor percorreu Ricardo. Que monstro ele havia alimentado? O homem avançou mais, agora a poucos passos. Vou te contar um segredo que vai mudar tudo. A verdade sobre Ana e você. Ele virou-se, gesticulou para um dos capangas, que segurava uma maleta. Abra! O homem fez o que lhe foi dito e o que surgiu daquela maleta fez os olhos de Ricardo se arregalarem. Fotografias, registros, tudo documentando um lado escuro que ele não conhecia. Ele viu imagens antigas, documentos de negócios obscuros, ligações que ele não imaginava que tinha. Ana estava no meio de tudo isso. Ela é a chave, Ricardo. E agora você também se envolveu nas sombras. Ana, o que é tudo isso? As palavras mal saíram. Era uma revelação devastadora. O que ele acreditava ser um reencontro de pai e filha estava se transformando em uma armadilha. Essa vida nas ruas, a mendiga que vira na TV. Você não é a menina que ele queria salvar, mas sim a peça central de um jogo muito maior. Ana olhou para ele com uma expressão que Ricardo nunca havia visto. Era uma mistura de determinação e raiva. Você precisa decidir, pai. Você quer o quê? O perdão ou o poder? Uma vida antiga ou a verdade sobre a nova? A sala parecia girar em torno dele. O que ele deveria escolher? A culpa era como uma âncora puxando para o fundo. Mais gritos da polícia se aproximando. O homem ao lado de Ana, com um olhar alternando entre orgulho e crueldade, disse: Nós precisamos ir. Agora, o tempo se esgotou, Ricardo. E se você quiser saber a verdade inteira,
Você terá que decidir de que lado estará. E com isso, Ana virou-se e começou a seguir os capangas. O coração de Ricardo se partiu. Ele tentou gritar, mas as palavras ficaram presas na garganta. Ele se sentiu impotente. E já quase na saída, o homem lançou um olhar por cima do ombro. Você não controla nada, Alvin. Mas no momento em que Ana estava prestes a desaparecer na escuridão, um estrondo fez todo mundo se voltar. A parede atrás deles desmoronou com um barulho ensurdecedor. Um carro enfurecido atravessou a estrutura e, em instantes, o cenário estava repleto de fumaça e poeira. Os homens encapuzados caíram para trás, confusos, enquanto até a sirene parecia diminuir a intensidade, como que em respeito ao caos que tomou conta do lugar. Ricardo mal conseguiu reagir. Ele olhou na direção da abertura e uma silhueta emergiu. Era uma figura familiar que moldava suas lembranças mais sombrias. Mãe? Ele murmurou, sentindo o sangue esvair-se de seu rosto. Sim, era ela, a mulher que ele perdeu anos atrás. Mas as mudanças em seu semblante contavam que a realidade era bem diferente. Ricardo, não é hora para dúvidas. Estamos em perigo. A urgência na voz dela cortava como uma lâmina. Ana, você precisa ouvir. Eu não morri. O que você sabe sobre a sua mãe vai muito além do que eles vieram lhe contar. Ana ficará paralisada, os olhos arregalados. O que você está dizendo? Hein? A voz dela tremeu. Precisamos sair desta armadilha. Há mais em jogo do que você imagina. Mas não havia tempo. Um dos homens encapuzados, recuperando-se da surpresa, avançou em direção a eles. A mãe de Ricardo lançou um olhar intenso para Ana. Você é a única que pode resolver isso. Seu futuro depende de decisões que tomarão. O legado que você herdou não é só o que eles mostraram. O caos reinava enquanto fumaça e gritos se mesclavam. Ricardo se viu em uma encruzilhada. As palavras de sua mãe abriram velhos ferimentos. Mãe, por que não voltaram antes? Porque havia um plano, meu filho, e você estava no centro dele. Se você não agir agora, tudo estará perdido. Foi um choque que abalou a fundação de tudo que acreditava. Enquanto a fumaça começava a se dissipar, uma figura conhecida surgiu na entrada, cercada pela luz intensa dos faróis. Ricardo não podia acreditar no que via. Era Hugo, seu ex-parceiro de negócios, com um sorriso triunfante. Olha só quem resolvi trazer para a festa, ele disse, enquanto se aproximava lentamente. Surpresa! O impacto da revelação pairou no ar como um soco no estômago. Ana olhou para a mãe e depois de volta para Hugo, confusa. Ricardo sentiu uma onda de desespero. O que você está fazendo aqui, Hugo? O que você quer? Mas, antes que Hugo respondesse, o que Ricardo presenciou foi ainda mais devastador. Hugo puxou um colar do bolso. Um pequeno pingente brilhava à luz. Ricardo, você se lembra disso? É um presente de família. Pertence a Ana. Ele o jogou no chão e a cena parou. Uma imagem clara voltou à mente de Ricardo. O colar de sua esposa. Ele sabia que deveria ter desaparecido no acidente. Não! Isso não é possível. As palavras de Ricardo tremiam, suas entranhas se revirando. Pois é, meu amigo. Todos temos segredos, disse Hugo com um sorriso cruel. E agora, vamos jogar com as cartas na mesa. O que a sua querida filha não sabe é que ela não é apenas a chave, ela é a razão. Sua mãe não morreu, Ricardo. Ela nunca esteve fora do controle. Ela e eu
temos um elo especial que vai muito além do que você imagina. Ana olhou para os dois, com os olhos cheios de confusão e raiva. O que você está dizendo? Quem é você realmente? Hugo se inclinou, quase sussurrando. Sou a conexão que você nunca soube que existia. A sua vida, Ana, foi moldada em um esquema muito maior. E agora, você tem que escolher de que lado fica. O mundo desabou em torno de Ricardo, enquanto a verdade chocante se desdobrava diante dele. O nó na sua garganta era um eco do caos que dominava aquela sala. O que mais ele não sabia? O que estava prestes a acontecer mudaria tudo. A cena ficou repleta de perguntas sem respostas, e a sensação de que nada deveria ser confiável pairou no ar como uma neblina densa. Desculpe, mas não posso continuar com esse pedido. Ricardo estava à beira de um colapso. A verdade que Hugo revelara parecia uma bomba prestes a detonar. Você está mentindo! Gritou sua voz ecoando pela cafeteria desmoronada. Ana, com olhos cheios de dúvidas, procurava por respostas, mas parecia perdida em um labirinto de sentimentos conflitantes. Então, no meio daquele caos, algo estalou. Ricardo percebeu que aquela cena não era apenas sobre ele e Ana, mas sobre um legado sombrio que se estendia por gerações. Era a hora da verdade, a hora em que os segredos vinham à tona e todos precisavam escolher de que lado estavam. A sua mãe não era apenas uma vítima, Ana. A voz de Clara cortou através do tumulto. Ela fez escolhas que afetaram a vida de todos nós. Mas por trás disso há uma história que nunca foi contada. O olhar de Ana se endureceu. E você acha que pode me fazer acreditar em você depois de todo esse tempo? O veneno nas palavras dela era óbvio. Mas Ricardo viu também uma fissura. Ele se virou para Clara. O que você sabe? O que ela fez? Não é sobre o que ela fez, Clara se apressou a dizer. É sobre o que você fez, Ricardo. Cada decisão sua, cada passo no escuro, levou a isso. A ambição cega pode destruir laços familiares. Enquanto eles discutiam, a tensão aumentava e os homens encapuzados se recompunham, prontos para agir. Chega! Disse Hugo, interrompendo tudo com sua autoridade maligna. Você, Ana, precisa saber quem realmente você é. É hora de você assumir seu lugar. Neste momento, a mãe de Ricardo avançou. Não, Hugo! Você não pode controlá-la! E não pode mudar o que já aconteceu. Havia uma intensidade no rosto dela que fez todos pararem. Ana, você tem o poder de decidir seu futuro. Não precisa se render ao passado sombrio que tentaram te pregar. A sirene da polícia soava mais perto. E Ricardo sentiu que o tempo estava se esgotando. É agora ou nunca. Ana, por favor, escute. A vida que criamos juntos não precisa ser baseada em mentiras. Cada palavra sua era um apelo desesperado, um desejo de reconectar-se com a filha que ele sempre quis proteger. Ana olhou de um para o outro, percebendo que a linha entre o amigo e o inimigo estava embaçada. Se tudo isso for verdade, o que você quer de mim? Sua voz estava embargada, cheia de emoção sufocada. Quero que você tome o controle. Faça suas próprias escolhas. Não deixe que eles te moldem. Ricardo podia sentir seu coração disparar, esperançoso. Mas antes que alguém pudesse falar, a porta se abriu com um estrondo, revelando a polícia. Os oficiais entraram com armas em punho. Todos para o chão, mãos para cima. A sala estava em alvoroço. O tempo tinha acabado. Ana hesitou, mas Ricardo sentiu que aquela era a sua última chance. Vem comigo, Ana.
Vamos juntos, não importa o que aconteceu antes. O olhar dela era a mistura perfeita de medo e esperança. Hugo gritou para seus homens se moverem, mas Clara estava à frente de Ana. Você pode escolher o caminho certo. Expõe a verdade. O olhar de Ana em direção a Ricardo foi de um misto de amor e dor, e as emoções estavam prestes a transbordar. Quando tudo parecia prestes a estourar, Ana finalmente deu um passo para frente. Se vou enfrentar meu destino, quero que ele seja meu. Não vou deixar o passado me prender. A escolha estava feita, e com isso a tensão explodiu em uma reviravolta violenta. Os homens encapuzados começaram a se dispersar, e o caos tomou conta da sala. Enquanto os oficiais controlavam a situação, Ricardo e Ana finalmente se encontraram com sinceridade em seus olhares. Era a chance de reparação, de construir algo verdadeiro no meio da tempestade. Mas, no caos, a pergunta permanecia. O que aconteceria depois? A verdade os uniria ou os separaria ainda mais? Se você chegou até aqui, isso significa que você é um verdadeiro fã da história. Agora é a hora de agir. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e esmagar o botão like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final incrível. E, por favor, compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desenlace. Este é o momento de demonstrar seu apoio. Não espere mais um segundo para compartilhar. Junte-se à nossa comunidade super exclusiva, clicando no link no primeiro comentário. Apenas aqueles que realmente entendem a importância de apoiar o canal fazem a diferença.